Olá pessoal, namastê, tudo bem? Eu vim gravar para vocês um vídeo hoje para explicar melhor um pouquinho sobre o que é a terapia do renascimento, como ela é, para que ela serve, no que ela pode ajudar e esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm sobre a terapia em si, tá? E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a minha experiência com a terapia. Eu conheci o Renascimento em 2013, num treinamento que eu fui fazer que chama Leader Training do Núcleo C. Nesse período de 2013, eu estava passando lá por um monte de problemas da minha vida, foi uma zona sombria da minha vida. Foram uns meses assim, meio sombrios, com problemas emocionais, pessoais, conflitos existenciais. E aí eu fui fazer o Leader Training para eu dar um rumo para minha vida, para eu ver se eu sair alguma coisa ali. E conheci o Renascimento no Leader Training. E eu fiquei assim apaixonada, porque é uma terapia fantástica, libertadora, transformadora e muito simples. É uma coisa assim do outro mundo, de tão simples e tão poderosa no sentido de nos transformar, no sentido de nos fazer, nos conhecermos, né, tão profundamente a ponto de transformar aquilo que vinha até então bloqueando a vida da gente, né, travando a vida da gente, fazendo com que a vida da gente não andasse. Então eu conheci o Renascimento no Núcleo C. Existem muitas outras escolas de treinamentos de liderança ou de treinamentos de desenvolvimento do ser humano que trabalham com a terapia do renascimento. Junto com a terapia, eles fazem um processo de autoconhecimento, né, várias dinâmicas, etc. E tem junto também a terapia do renascimento. Então, o Núcleo C trabalha com o renascimento, o Tadashi trabalha com o renascimento, o Instituto Você trabalha com o renascimento, o Arita faz renascimento, a Escola Brasileira de Programação Neurolinguística faz o renascimento. Ano passado eu fiz o Namastê, também tem renascimento no Namastê. Então só existe um motivo para todas essas escolas, né, para todos esses processos de imersão, de autoconhecimento, de descobrimento, né, da gente se descobrir, de se autoconhecer, de se desenvolver. Só existe um motivo para eles todos trabalharem com o renascimento, que é a capacidade transformadora e libertadora e absolutamente curativa que tem essa terapia. Então, como qualquer outra terapia, ela é uma terapia voltada para as pessoas que percebem que tem um problema, todos nós, né? Quem não tem um probleminha para solucionar nessa nossa vida aqui na terceira dimensão, para pessoas que têm um problema, que percebem que tem um problema, que querem olhar para esse problema e que querem solucionar, tá? Então, né, bem-vindo, todos nós temos, todos nós podemos, todos nós podemos solucionar algum problema com a ferramenta do renascimento. Então, o que é o renascimento? O renascimento, ou também conhecido como rebirthing, ou respiração circular, ou respiração conectada, é uma terapia que tem como ferramenta a nossa respiração. Então a gente simplesmente deita, relaxa, né, e respira. É um processo de respiração diferente do nosso habitual. A respiração no renascimento ela é por uma única via, ou inala e exala pelo nariz, ou inala e exala pela boca. Essa alteração de processo respiratório vai fazer milhares de coisas acontecerem, né? Vai possibilitar que milhares de coisas aconteçam. Nessa alteração de padrão, a gente consegue atingir um estado de consciência expandido, um estado de consciência alterado, que é mais ou menos o que a gente atinge na meditação, quando a gente consegue olhar as coisas de uma maneira mais ampla. Isso faz com que a gente acesse aqueles momentos em que a gente teve sensações de inibição, medo, trauma, algum bloqueio, receio, ansiedade, frustração, com que a gente possa acessar essas gavetinhas guardadinhas do nosso inconsciente e liberar essas emoções, liberar esses momentos de trauma, liberar esses momentos em que a gente ficou preso naquela determinada situação. O renascimento também pode fazer com que a gente volte no momento intrauterino, a gente volta no nosso intraútero.
As primeiras sensações bloqueadoras da nossa vida, o primeiro pensamento limitante, a primeira crença limitante que a gente tem na nossa vida e que provavelmente repercute até hoje se a gente não olhou para ela foi gerada ou no momento da concepção, ou nos primeiros meses de vida intrauterina, ou no momento do nosso nascimento. O momento do nascimento ele é um momento de trauma muito grande para o bebê. Então o renascimento ele vem para a gente lançar um novo olhar sobre essas situações e liberar esses padrões bloqueadores, liberar essas sensações que estavam limitando e bloqueando a vida da gente. Gente, das nossas crenças, somente 5% é consciente, tá? 95% das nossas crenças estão lá guardadinhas a nível inconsciente, governando a nossa vida e fazendo com que a gente tenha situações repetitivas, atitudes repetitivas, padrões repetitivos, sem que a gente tenha consciência disso, tá? Então, o renascimento, como muitas outras terapias, ele ajuda a gente a acessar essas memórias de maneira natural e liberar essas sensações, liberar esses entraves que a gente pode ter alguma vez na nossa vida. Então, o que é o renascimento? É uma terapia que usa como ferramenta a respiração. E essa alteração da respiração promove cura e liberação de processos que podem estar trazendo traumas físicos ou mentais, né, ou emocionais. E ele vem fazendo essa limpeza e essa cura emocional, sentimental, né, física, e ela auxilia na eliminação desses bloqueios e dessas tensões, tá? Basicamente é isso, tá? Ele é um processo de limpeza, um processo da gente pegar o nosso cérebro e fazer uma faxinona no nosso cérebro e nas nossas emoções e colocar para fora as coisas que estão bloqueando a gente, tá? Para que problema que ela é indicada? Bom, você não precisa ter um problema prévio para fazer a terapia do renascimento, assim como você não precisa ter um problema exorbitante, enorme, para fazer nenhum tipo de terapia, porque problema, um tiquinho aqui, um tiquinho ali, todos nós temos, né? Nesse mundo que a gente está, bem-vindo, né, ao clube, todos nós temos um probleminha para solucionar. Então, para quais problemas ele é indicado? Todos, né? Ansiedade, medo, insegurança, padrões repetitivos na nossa vida, situações que a gente não consegue resolver, baixa autoestima, tensões, dores generalizadas sem causa. E o que o renascimento vai trazer? Ele vai ajudar a gente a acessar um lugar dentro da gente onde a gente não tem acesso a todas as nossas potencialidades. Então ele libera energia, a gente se sente mais revitalizado, profundo relaxamento após a sessão, né? Liberação de traumas, bloqueios, tensões, cura física, cura emocional, sensação de plenitude, de conexão com o nosso self, né? Conexão com a parte da gente que é potencial, que tem possibilidade de realizar as coisas no nosso dia a dia, a liberação desses traumas todos que a gente vem carregando. Então você não precisa ter um problema. Ela é uma terapia que serve também para a gente se conhecer, né? Conhecer essas potencialidades, olhar para a gente, olhar para esses bloqueios de um outro lugar. Não na nossa zona limitante, né? No meu ego, que fala que eu não posso, que eu não consigo, que eu não vou, que não é pra mim, que é incapaz. Eu consigo olhar disso de um outro lugar, de um lugar de potencialidade, de um lugar de liberar todos esses bloqueios e colocar espaço, né? Abrir espaço para as minhas potencialidades e para o mundo se abrir de uma maneira diferente para mim, para eu conseguir lidar com tudo isso, tá? Como é uma sessão? Como é a sessão, né, da terapia do renascimento? A conversa, a respiração. Então é simples, basicamente você vai chegar, quando você for fazer terapia, né, a gente explica pra você como é a respiração. Então você vai deitar, vai ficar confortável e a gente vai explicar a respiração. Basicamente a sessão é só respirar. É nessa respiração que tudo acontece. Diferente da nossa respiração normal, que ela é automática, ela é autômata, involuntária, a respiração no renascimento é uma respiração voluntária. Então a gente tem que estar o tempo todo consciente dessa respiração que a gente vai fazer. Mergulhar profundamente nessa respiração. Mergulhar profundamente nesse contato da gente com a gente mesma.
Esses dias eu estava lendo, né, e aí eu fiz uma analogia à respiração, a esse respirar do renascimento. É como se a gente estivesse fazendo amor com a gente mesmo. É um processo de você entrar em você, né, de você deixar vir o que tem em você. Então, um contato profundo, íntimo com você mesmo, né? É como se você fizesse amor com você mesmo. Então, é uma respiração em que você vai permitir que esse ar entre e saia, você vai trazer a tua vontade para isso, para mergulhar dentro de você e colher a pérola que você é. Muitas vezes as pessoas falam que tem medo, que não sabe o que vai encontrar, eu tenho medo de mergulhar em mim, como se mergulhar na gente a gente fosse encontrar um bicho-papão, como se a gente fosse encontrar uma coisa muito feia, como se a gente fosse encontrar maldade, ou como se a gente fosse encontrar coisas ruins. Isso tudo é o nosso ego, né? Falando pra gente o quanto a gente poderia ter sido melhor, ou o quanto a gente não é adequado, e isso tudo é mentira, né? Isso tudo é uma mentira. Mergulhar profundamente dentro da gente, seja na respiração, né, no renascimento, ou numa meditação, no processo de autoconhecimento em si, é encontrar de verdade pérolas dentro da gente, né? Encontrar potenciais. Eu falo que a gente muitas vezes vai no renascimento ou vai em qualquer terapia com aquele medo de encontrar um bicho-papão e a gente percebe que aquilo não é um bicho-papão, aquilo é um gatinho assustado, com medo, e a gente só tem que olhar para ele e falar que tá tudo bem, né? Que vai passar e que as coisas vão melhorar. Então o renascimento é essa potencialidade, essa capacidade da gente mergulhar dentro da gente e descobrir um lugar onde as coisas são possíveis, onde os limites não existem, onde a gente pode superar esses limites e virar essa página da nossa vida. Não é porque num momento eu tive um bloqueio, não é porque num momento eu vivi lá uma zona sombria da minha vida, que isso tem que se estender para sempre, né? Eu posso virar essa página. E o renascimento é uma das ferramentas que me fez virar mais páginas na vida e conseguir despertar minhas potencialidades e iluminar esses lugarzinhos dentro de mim. Qual é a outra pergunta? O profissional, psicólogo ou terapeuta, qual é a formação? Bom, eu trabalho com terapia já há algum tempo, né? Trabalho com reiki, trabalho com os florais, trabalho com tarô, acupuntura, cromoterapia, etc. E fiz o curso no Centro Metamorfose, agora, em março, fiz o curso no Centro Metamorfose do Renascimento. Então, para trabalhar com renascimento, o terapeuta tem que ser um renascedor. Faz um curso, eu fiz um curso de 5 dias, a gente fica 5 dias renascendo, liberando todas as travas possíveis para a gente poder trabalhar com essa técnica. Claro que quanto mais ferramentas o terapeuta que estiver com você tiver, quanto mais ele conhecer você, o seu histórico, ou quanto mais ferramentas em terapia mesmo ele tiver, maior a habilidade dele de lidar com a sua alma, de lidar com você, de poder te acolher naquele momento, tá? Uma coisa legal também, importante para falar, é que é interessante, não é imprescindível, mas é interessante que para você fazer o renascimento, você faça primeiro um questionário antes. Então, a pessoa que vai trabalhar com você como renascedor precisa conhecer minimamente a sua história. Como você nasceu, como foi o seu parto, sua relação com seus pais, a sua relação na vida adulta, os seus medos, os seus bloqueios. Conhecer minimamente você. Então, é interessante, se você for procurar um renascedor, procurar saber se ele tem esse cuidado de ter esse conhecimento prévio de você. Geralmente, a gente manda um questionário para vocês responderem e enviarem de volta para a gente ter esse conhecimento da sua história, tá bom? Quantas sessões são necessárias para que o paciente se veja livre dos traumas? Olha, a gente nunca consegue saber o que vai emergir na terapia, né? E isso é uma coisa muito linda, porque cada pessoa vai responder de uma maneira, dependendo também muito da entrega da pessoa, do quanto ela está voluntária naquela respiração, do quanto ela está se entregando a esse ato de respirar. E nisso pode emergir muitas coisas. Toda terapia precisa de um tempo, né, para ela se assentar ali, né, para ela fazer o efeito dela. A gente fala de um mínimo de 10 sessões.
De repente você faz 2, 3, 4, 5 sessões e você tá ótimo, tá lindo. Mas eu acredito que o renascimento ele é tão empoderador, assim, ele é tão maravilhoso que eu falo que a gente vicia no renascimento. Você quer fazer renascimento todo mês, quer fazer renascimento sempre que tiver, porque ele é maravilhoso. A sensação de conexão, de calma, de profundidade consigo mesmo, assim, de potencialidades. Eu falo assim, a sensação que eu tenho é que quando eu termino o renascimento que não existem mais problemas. Eu tinha antes, mas depois do renascimento, depois que a gente faz a sessão, parece que a gente não tem mais. A nossa consciência se expande, né? Aquela potencialidade de eu poder lidar com as coisas, de eu poder ter ferramentas dentro de mim, que eu consiga lidar com essa situação de uma maneira mais tranquila, ela é tão empoderadora que a sensação que eu tenho quando termino o renascimento é que os problemas já não existem mais, né? Que tá tudo zen, tá tudo bem e vamos em frente que tá tudo certo. Bom, o que mais que eu tenho de perguntas? Eu tenho medo que possa acontecer alguma coisa de eu ficar lá e nunca mais voltar. Olha, não acontece assim de você ficar em algum lugar e que você nunca mais voltar, né? Você expande a sua consciência e depois a sua consciência vai voltar para o seu corpo, né? Você vai ter vários insights ali sobre as soluções, sobre o que acontece na sua vida, mas esse medo de que aconteça alguma coisa muito errada e que comigo não dê certo ou alguma coisa assim, ele é um medo do nosso ego boicotando a nossa vida e na verdade não tenho relatos, né, de que eu fui para algum lugar e nunca mais voltei e nunca mais fiquei bem, né? Por isso que é importante ter um prévio conhecimento seu, né, respondendo o questionário. Existem algumas situações em que o renascimento não é muito indicado, que é gestantes, porque como você libera muito as suas emoções, você entra em contato com as suas emoções, isso pode passar para o bebê, e o bebê ali vai sentir todas as suas emoções, você como adulto sabe lidar, mas o bebezinho ali formando vai sentir toda aquela influência, então não é muito interessante. E algumas disfunções, né, respiratórias ou cardíacas que podem interferir no processo. Eu não sei respirar, eu não consigo respirar. Bom, como a gente era um bebezinho, a gente também não sabia andar, né? E, no entanto, estamos todos nós aqui em cima das nossas perninhas. O processo de respiração também é um aprendizado. Pode ser que você leve 2 sessões, 1 sessão, 3 sessões para aprender a colocar essa intenção na sua respiração. Mas isso também é um aprendizado, também pode ser aprendido e você pode expandir essa sua capacidade de respirar e inspirar a vida e expirar a vida. Bom, então acho que eram essas as questões, né? A gente está com grupos de terapia do renascimento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui para mim ou entrar em contato comigo, que eu vou ter um enorme prazer em esclarecer. E eu estou muito feliz de estar trazendo essa técnica aqui para nossa cidade, que é uma técnica maravilhosa que pode revolucionar a nossa vida e a nossa sensação e nos libertar de emoções e traumas e bloqueios e medos que a gente já vem trazendo há muito tempo. Bom, todos nós merecemos uma vida repleta de amor e alegria. Então, namastê, gratidão e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Beijos!